Fala, jovens. Sossegado? Seguinte, vamos para aquela aula que eu considero a aula menos importante da parte de lentes, que é a equação de Rayleigh, tá? Que é a equação do construtor de lentes, do fabricante de lentes. Ela tem coisas interessantes ali, mas, né? Bom, vamos aqui para o nosso... para fazer uma lembradinha aqui de uma coisa. Toda vez que a lente for borda fina, ela termina com convexo no nome. Então, por exemplo, isso aqui é uma lente borda fina. Tá? Deixa eu tentar fazer um pouco melhor aqui. E cada uma dessas faces, essa aqui no caso é uma lente biconvexa. Nossa, ficou horrível. Biconvexa. E cada uma dessas faces tem um raio de curvatura. Então, ó, essa face aqui, deixa eu mudar de cor. Essa face tem um raio, tá vendo? Que eu não sei onde fica. Vou chamar de raio 1. E esta outra face, deixa eu mudar de cor aqui, de verde. Tem um raio 2. Ou raio 1, raio 2, tanto faz. Tá? Isso é uma lente borda fina e a gente considera normalmente que as lentes bordas finas são convergentes. Já discutimos isso em outra aula, qual que é a dependência da lente, tá? Da composição dela para o meio para ter esse comportamento. E a equação agora só vai reforçar isso. E aí nós temos as lentes que são de bordas grossas. Eu vou pegar uma aqui como exemplo, que é a lente bicôncava. Toda vez que terminar com côncavo no nome, é uma lente de borda grossa. Tá? Aí se ela vai ser convergente ou não, vai depender de onde ela está inserida. Mas que ela será de borda grossa, se termina com o nome côncava, sim. No caso dessa aqui, ela chama bicôncava, tá? Porque ela tem os dois lados iguais. E você também tem esses dois raios, ó, de curvatura. Aqui eu vou ter, para manter o mesmo padrão, eu tenho R2 e aqui eu tenho R1. E aí a equação de Rayleigh, tá? Que é essa equação aqui, ó. Eu vou usar minha colinha porque até hoje eu não lembro essa equação de cabeça. Que a vergência da lente, o grau, que nós já vimos, é o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio que ela está inserida, tá? Então, por exemplo, isso aqui são lentes de vidro, por exemplo, no ar. Então, seria o índice de refração do vidro dividido pelo do ar, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Em que esses R são os raios de curvatura. Então, deixa eu fazer aqui. Arruma aí, tá? Então, esses dois aqui são os raios de curvatura que eu mostrei para vocês. Esse é o índice da lente. E esse é o do meio. Na condição padrão, em que é uma lente de vidro no ar, de acrílico no ar, o índice de refração do meio, da lente, vai ser maior que o do meio. Então essa divisão aqui vai ser maior que 1, porque o número de cima é maior que o de baixo. Alguma coisa, tipo maior que 1, 1,5 menos 1, vai dar um número positivo, né? Então, beleza. Então, esse trecho, se você usar o padrão, não vai influenciar na vergência. Lembrando que lentes convergentes são positivas em vergência, né? Eu tô com a cabeça na frente, agora como eu toquei. Então deixa eu dar uma apagadela aqui. Deixa eu ver para baixo, aqui já tem exercício. Aqui. Se for positivo, eu estou falando de uma lente convergente. E se for negativo, eu estou falando de uma lente divergente, tá? E aqueles raios ali, você vai ter que usar um padrão. Qual que é o padrão? Eu não falei para vocês que lentes convergentes normalmente são as bordas finas? Então, toda vez que você tiver uma face convexa, e aí isso é uma coisa que confunde um pouco, tá? Deixa eu pegar uma cor que eu não usei. Esse aqui mesmo. Toda vez que você tiver uma face convexa,
você vai associar raios positivos. Mas, professor, o espelho convexo tinha raio negativo? Esquece o espelho. Por que aqui tem que ser positivo? Porque se você colocar positivo aqui, e aí eu falei já para vocês que eu estou considerando a lente com índice de refração maior que o do meio, que é o padrão. Positivo aqui com positivo aqui dá divergência positiva. Ou seja, a lente é convergente, que é o que a gente espera. Deixa eu levantar só um pouquinho aqui. Se você estiver falando de uma lente bicôncava, então esse côncava, deixa eu mudar de cor aqui, esse côncava significa que esses raios são negativos, que é o contrário do espelho. O espelho côncavo tem raio positivo. Aqui por quê? Porque eu estou considerando o padrão da lente. Lente de maior índice de refração do que o meio. Normalmente é alguma coisa no ar. Tá? Então esse termo aqui vai ser positivo. Esse primeiro termo. Eu preciso que o outro termo dê negativo. Por quê? Porque a vergência de lentes divergentes, que são normalmente as de borda grossa, são negativas. Mais com menos, do lado direito da igualdade, menos. Mais com mais, que é o mais clarinho, mais para dar convergente. Tá? Então, o mais complicado é lembrar desses sinais. Nas lentes que tem convexo no nome, o raio é positivo. Nas lentes que são côncavas no nome, o raio é negativo. Existe uma inversão aqui do que a gente tem nos espelhos. Por quê? Para ficar essa relação, essa equação de Halley ficar parecida com o que a gente, ou representar bem o que a gente observa. Lembre-se que nós estamos na óptica geométrica, em que a gente se preocupa muito com o comportamento e se está funcionando. Ah, o que é a luz, por quê? Muitas das explicações mais profundas e mais legais estão na óptica física, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Professor, e aquelas linhas que são plano alguma coisa? Plano côncava, plano convexa, né? Quando você tem uma face plana, então se uma das faces, deixa eu pegar uma última cor aqui que eu não tenho usado, já usei todas mesmo, então vai branco mesmo. Se a face é plana, você considera que o raio é infinito. Não consigo fazer infinito. É infinito. Meu Jesus, deixa eu deitar algum negócio aqui que faça um 8, peraí. Aê, o raio é infinito. Professor, mas como assim o raio é infinito? Pensa numa esfera, por exemplo, isso aqui é uma esferinha, certo? Uma circunferência. O raio dela é pequenininho, você consegue ver ela inteira, né? A curvatura, bonitinho. Pensa no planeta Terra, que é uma esfera. Ai, o planeta Terra é geoide. Gente, a diferença entre o Equador e o raio para o Equador e o raio para o polo é tão pequena que eu vou falar que ela é esférica e é esférico, tá? A Terra tem um raio tão grande, que quando você, que é muito pequeno em relação à Terra, olha, você vê uma superfície plana, realmente. Então, quando você pega uma superfície plana, você pode falar que o raio é muito grande, ou seja, infinito. E aí, quanto que fica 1 sobre infinito? Não dá para dividir, professor. Dá porque a gente vai fazer por aproximação. Eu não estou aproximando o raio para o infinito. Então, se eu tiver 1 sobre infinito, por exemplo, a lâmina é plano convexa. A parte, o raio que eu vou chamar de plano, e aí eu posso colocar como R1 e R2, dá na mesma, tá? Se a parte que eu colocar assim, plano convexa, a parte que vai ficar 1 sobre o infinito vira 0. Porque 1 dividido por um número muito, muito grande dá 0,0000000, dá 0. Mais um outro trecho que aí você vai fazer, se for a convexa, se for plano convexa, a parte convexa é positiva, só olhar o rainho ali, né? Se for plano côncava, o raio equivalente à parte plana vai 1 sobre R vai dar 0, e aí a outra parte será negativa e vai continuar respeitando os sinais, tá bom? Então é por isso que os raios são invertidos. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente essas equações aqui, ou essa equação, ou o vestibular vai citar, na apostila de vocês tem até alguns exercícios que ele cita a equação e fala por que a equação é assim, assim, assado, tá? Mas se você lembrar que borda fina é convergente e borda grossa é divergente, para a situação padrão, ótimo. Se você inverte os índices de refração, você vai inverter aqui, ó. E aí você vai ter uma vergência com o sinal trocado. Porque aí, em vez dessa divisão, dá 1, alguma coisa, 1,5, você tirar 1 e fica 0,5, vai dar, por exemplo,
0,4. 0,4 menos 1 dá menos 0,6. Você inverte o sinal. Então, se você inverte os índices de refração nessa igualdade aqui, nessa razão, esse primeiro termo, n da lente sobre n do meio menos 1, que era positivo, passa a ser negativo. Ou se era negativo, passa a ser positivo. E aí você inverte o comportamento da lente, você inverte a vergência, o grau dessa lente. O sinal, né? O comportamento. Tá bom? Então essa equação de Halley, ela estava junto com a equação de divergência lá no conteúdo de vocês, mas eu achei por bem passar separado. Vou fazer alguns exercícios, acho que eu separei só 2 aqui, porque não tem muita coisa mesmo. Então vamos lá. Apostila de vocês, apostila 3. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para não tem nada demais. Então, faculdade de alguma medicina, talvez, do Triângulo Mineiro. A face convexa de uma lente de vidro plano convexa possui raio de curvatura de 6 centímetros. Convexo, sinal positivo, 6 centímetros. Então, esse sinal aqui, ó, é porque ela é convexa. A parte plana, então esse aqui é o raio 1. A parte plana, o raio é infinito. Se o índice de refração do vidro, que é o da lente, é de 1,5, a distância focal dessa lente, tá? Então vamos achar o foco dessa lente. Mas antes, ela está imersa onde? Ele fala? Bom, se ele não fala, a gente considera que é no ar. Então o índice do meio é 1, que é o ar. Ah, professor, você tem que saber? Tem, esse você tem que saber. Tá? Então vamos lá. Vergência é 1, opa, 1 não, né? Tô louco. Índice de fração da lente pela do meio, menos 1, multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos lá. 1,5 dividido por 1, índice de fração da lente dividido pelo do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre 6. Aqui, gente, na verdade eu já vou arrumar, tá? Porque essa vergência, se eu quero achar o foco, ele quer em centímetros, né? Mas vamos fazer no sistema internacional para garantir? Ou vamos deixar assim mesmo? Vamos fazer assim já, tá? Não, vamos transformar no sistema, melhor, para não confundir vocês. Vamos colocar no sistema internacional. Então, 6 centímetros é 6 vezes 10 a menos 2 metros. Mais 1 sobre infinito. Meu Jesus. Tá? Esse termo aqui eu já falei para vocês que vai para zero. A vergência é 1,5 sobre 1 é 1,5. Menos 1, 0,5. Que multiplica 1 dividido por 6 vezes 10 a menos 2. Eu não vou nem terminar essa conta. Por quê? Porque ele não quer a vergência. Ele quer o foco. E aí o que vocês precisam lembrar? Dá uma puxada para o lado aqui. Que a vergência é 1 sobre o foco. Então eu vou igualar essa parte com essa parte, que é a minha vergência. Vou dar mais uma puxadela para o lado. 0,5 sobre 6, 10 a menos 2 é 1 sobre o foco. Eu quero o foco, não quero? Então o que eu vou fazer? Inverter os dois lados. Deixa eu tirar a cabeça da frente. Eu vou inverter os dois lados. Então ficou foco sobre 1 é igual 6, 10 a menos 2 dividido por meio. Toda vez que eu multiplico algo por meio, toda vez que eu divido algo por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. 12, 10 a menos 2 metros. A resposta está em centímetros, então eu só preciso tirar esse 10 a menos 2. 12 centímetros é o foco dessa lente. O professor poderia ter feito com o raio em centímetros? Poderia, tá? Mas qual que é o problema? Se ele pedir a vergência da lente em graus, em dioptrias, aí você tem que transformar para metro, porque a unidade ali do vergência precisa que você esteja em metro. Como eu peguei esse valor e já joguei para achar em centímetros, poderia ter feito direto, tá? Mas na dúvida a gente transforma. Se não sabe, transforma. Ah, não tem uma conta complicada aqui, tá? Ah, outra coisa importante aí falar, professor, mas infinito é um conceito, não é um número, não existe um número infinito. Infinito é algo muito grande. 1 milhão é infinito perto de 0,0002. É tão maior que é infinito, dependendo do que você está analisando, claro, né? Então, o foco é de 12 centímetros. Tá bom? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Saideira? Aqui.
Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Não tem ali onde minha cabeça está na frente. Então vamos lá. 1212 da Universidade de Pernambuco. Uma lente plano-côncava, como mostrado na figura, possui um raio de curvatura igual a 30 centímetros. Esse raio só pode ser a parte côncava, né? A parte plana não pode ser. Então, o raio da parte plana é infinito e o raio da parte côncava é 30 centímetros. No caso, menos 30 centímetros, ó. Porque ele fala que é plano côncavo. Quando imersa no ar, o índice de difração é 1. Agora sim. O índice de difração do meio, ele falou que é 1. A lente se comporta como uma lente divergência de distância focal menos 60 centímetros. Ele já passou o foco da lente. Sabe o que a gente achou no anterior? Ele já passou o foco da lente. Assinale a alternativa que corresponde ao índice de refração da lente. Então aqui é o seguinte, ó. Vou dar uma puxadinha para o lado. A equação é essa. Índice de refração da lente sobre índice do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre raio 1 mais 1 sobre raio 2. Só que no último exercício, o que eu fiz? Eu troquei a vergência por 1 sobre f. E aqui eu já tenho o foco, então eu já vou fazer essa substituição. Quanto que é o foco? Menos 60. Professor, pode deixar em centímetros? Pode, porque eu já quero... Do outro lado lá já está em centímetros, né? Eu não quero nada. Do outro lado ele já está em centímetros. Se tivesse metros, eu tinha que transformar para a mesma unidade. O índice de fração da lente? Não sabemos. O do meio é 1, menos 1, que multiplica. O raio do lado plano é 1 sobre infinito. Deixa eu só ajeitar esse infinito, tá nojento. Continua nojento. Menos, ó, o sinal negativo. Menos 1 sobre 30. Então vamos lá. 1 sobre infinito é 0. Então vai ficar menos 1 sobre 60 é igual. N dividido por NL dividido por 1 NL. Menos 1, então NL menos 1. Que multiplica, aquele 0 cai fora ali, menos 1 sobre 30. Aqui é o seguinte, eu tenho menos de um lado e menos de outro. Está tudo multiplicando. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso já inverter esse sinal aqui. Ah, professor, não sabia. Então só não inverter, jovem. Na dúvida, igual eu falei no exercício anterior. Não sabe? Não faz. Aqui você pode fazer isso, tá? Vou dar mais uma puxadela para o lado. E agora é matemática, né, gente? Vou dar mais uma cortada legal aqui desses zeros, ó. Vou passar esse 3 para o lado de lá. Então vai ficar 3 sobre 6 é igual a NL menos 1. 3 sobre 6 é meio, que é igual a NL menos 1. Vai para o lado de lá, NL é igual a 1,5. Qual unidade? Nenhuma, porque não tem unidade de índice de refração. E aí nós achamos o índice de refração desta lente, que é de 1,5. Alternativa C. Tá? É um conteúdo que... Deixa eu dar uma diminuída aqui. É um conteúdo que eu falei para vocês que eu não vejo muito sentido. A conta tá pro lado ali, tá? Que eu não vejo muito sentido, porque fabricante de lente, tá? Talvez vocês conseguiam absorver esse conteúdo sem ver a ideia sem ver esse conteúdo. Mas não é algo difícil. Na verdade, é algo bem facinho de fazer, tá? Só acho meio... Beleza? Então, provavelmente vocês vão ver essa aula depois da última aula que nós tivemos ao vivo. Mas quando vocês forem ver, gente, se for nas férias, desliga esse vídeo e vai fazer outra coisa. Você tá no recesso, nas férias, descansa. Quem tá estudando, quem não tá fazendo nada, aí não... né? Quem tá estudando, gente, descansa, fica de boa, relaxa a cabeça. O segundo semestre vai ser longo, vai ser arrastado. Então, certo? Qualquer dúvida, já sabe, é só me procurar. E falou!